que é isso que me interessa. Marcelo, me conta aí como é que eu calculo minha renda. É o que o Júlio falou, né? A gente vinha tratando de assuntos muito pesados aí, geralmente de macroeconomia, e realmente resolvi trazer um assunto um pouco mais leve, talvez mais informativo, mais educativo, né? Um conteúdo diferente para empreendedores. E é uma dúvida comum, né? Realmente, para muitos empreendedores, a questão de quanto retirar de dinheiro do negócio para si realmente é um problema. Ou seja, como saber qual é a remuneração mais adequada para o dono do negócio, né? E a primeira questão, e que muitos não dão a devida importância, é o controle do desempenho do negócio. Os números do negócio, principalmente fluxo de caixa e o lucro ou o prejuízo da empresa, eles que devem ditar o montante da remuneração do proprietário ou dos sócios. Mas existem outros fatores que influenciam a decisão sobre o valor da compensação pessoal. Existem 3 formas de remunerar os sócios de uma empresa, né? É o juros sobre capital próprio, a distribuição de lucros ou dividendos e o prolabore. O juros sobre capital próprio é mais comum para empresas grandes que têm um grande capital social, né, onde os sócios são recompensados periodicamente em função do dinheiro investido no negócio. Para empresas de pequeno e médio porte, a remuneração mais comum, a remuneração dos sócios, é através de distribuição de lucros ou prolabore. Bom, a distribuição de lucros, como eu falei, também conhecida como dividendos, ele primeiramente deve respeitar as regras que foram estabelecidas no contrato social. Lá no contrato social, geralmente se define como e qual será a frequência dos pagamentos. Importante destacar que empresas em crescimento, sejam as recém-criadas ou as que estão expandindo suas atividades, não costumam distribuir dividendos porque elas reinvestem, ou deveriam reinvestir, né, os lucros na ampliação do próprio negócio. Mas a grande vantagem da distribuição de dividendos é que, até o momento, não incide tributação sobre os valores pagos aos negócios. E a palavra-chave, então, para a distribuição de dividendos é um bom controle dos resultados, principalmente lucro, né, lucro ou prejuízo da empresa. É a partir dele, com apoio de uma assessoria contábil, da sua assessoria contábil, que vai sair o valor que é adequado para ser distribuído aos sócios. Mas não tem só ele, tem o prolabore também. O prolabore, o pessoal se confunde também como um resultado da empresa, mas o prolabore ele equivale ao salário para aquele sócio que trabalha no negócio. Então, embora o pagamento do prolabore não seja obrigatório, o não pagamento pode distorcer os verdadeiros gastos operacionais e maquiar o real lucro obtido pelo negócio. Aqui o raciocínio é o seguinte: então, se o sócio não realizasse a atividade, ele pagaria a um funcionário ou a um terceiro para realizar o serviço. Então, o correto é pagar o valor correspondente ao trabalho realizado a título de prolabore. É preciso ressaltar que sobre essa remuneração deve ser pago um percentual de INSS, para o INSS, e o imposto de renda. Mas se a empresa tiver prejuízo, ou se ainda tiver fundo de garantia em atraso, por exemplo, não é permitido distribuir lucros nem pagar prolabore para os sócios, até que essas dívidas sejam quitadas, né, que sejam pagas. Dito isso, para que a gente possa fazer retiradas tranquilamente, para o empresário poder fazer retiradas tranquilamente, mantendo o negócio em dia com as obrigações e saudável financeiramente, aqui eu vou dar algumas dicas para os empreendedores. Então, o primeiro, e que é a mais básica, logo do começo eu já pontuei, é monitorar e registrar tudo, desde os menores gastos até os itens mais caros. Então, é impossível controlar suas contas se você decidir que uma compra de R$1, por exemplo, não vale a pena contabilizar, porque compras de R$1 podem somar milhares de reais ao longo de um ano.
E, claro, você queira ou não, os gastos estão lá registrados no extrato do seu cartão ou da sua conta corrente, e a Receita Federal recebe eles. Então, se você não incluir os gastos, esses pequenos gastos, no fluxo de caixa e não informá-los à sua contabilidade, você perde o controle do lucro do negócio e isso vai impactar depois da sua retirada também, né, do seu resultado, da sua remuneração. Item 2. Todos os seus controles devem ser eletrônicos e não manuais. Antigamente falava que tinha que ter controle. Hoje mudou. Então, assim, não está mais, está mais do que na hora de abandonar cadernos, papeizinhos e as planilhas eletrônicas. É muito mais fácil perder o controle ou calcular mal as vendas e as despesas usando anotações não sistematizadas, né? Um pequeno erro, seja esquecer de incluir as despesas de um pedido, colocar uma vírgula no lugar errado ou uma somatória mal feita, pode impactar no controle dos resultados. Então, a ideia é escolher um bom sistema de controle de caixa que rastreia automaticamente as despesas e evidencia, né, informa os lucros. A coleta de dados automatizada é significativamente menos sujeita a erros e economiza tempo valioso dos empreendedores e da equipe, né? Além disso, os sistemas de ponto de venda geralmente oferecem serviços adicionais, como rastreamento remoto de estoque e indicadores financeiros. Então, fazer o controle online do estoque, por exemplo, permite que um comerciante verifique as vendas da loja e o que está na prateleira e determine de qualquer lugar que ele esteja, né, quais e quantos itens precisam ser reabastecidos e quando. O quarto item é, se você tem funcionários, né, invista num aplicativo de folha de ponto via web. Então, é uma forma muito mais precisa de controlar as horas dos funcionários do que um sistema de ponto manual ou eletrônico comumente utilizado. Então, ter um aplicativo via web é muito mais eficiente para saber quando e onde os funcionários registraram o ponto e quantas horas foram realmente, efetivamente trabalhadas. E qual que é a vantagem? Os empresários podem, então, compartilhar automaticamente esses dados com a assessoria contábil e checar se estão com excesso ou falta de pessoal, e assim otimizar os gastos com mão de obra. E a última dica é envie todos os extratos e as despesas para a contabilidade. Como eu disse antes, mesmo que você não envie, a Receita Federal tem eles. Então, esse profissional é o cara mais indicado, é a pessoa mais indicada para determinar qual deve ser a retirada do valor mais adequada, considerando o desempenho financeiro do negócio, evitando assim que a sua empresa fique exposta a penalidades e multas da Receita Federal. É isso aí, Jean. Espero ter ajudado um pouco os empresários, principalmente os pequenos empresários que ainda misturam contas físicas, né, contas da pessoa física com a pessoa jurídica, né? Acho que eu deixei bem claro que é importante ter um controle de caixa separado para a empresa, né, e é dali, quer dizer, é com os números bem organizados, bem contabilizados, que você vai conseguir determinar com qualidade, né, com assertividade, qual é o valor que você pode retirar, que não vai prejudicar nem a empresa e nem você depois no futuro. Nem vai gerar passivo para você no futuro, né? Essa é essa é realmente um grande problema, né, Júlio? Daquelas pessoas que têm o seu negocinho, que misturam as contas, não passam os dados para a contabilidade. Eu sempre me lembrei e me lembrava quando eu estava com a empresa em movimento que o contador me encheu o saco, né? Por exemplo, não pagar. Eu tive que ter um cartão da empresa, né? Porque eu pagava contas da empresa com cartão da empresa e contas minhas com contas minhas, né? E também tive que botar um prolabore obrigatório de retirada. Mesmo assim, de vez em quando a gente dava umas gambiarradas e no fim acabei sendo pego pela Receita e até hoje estou pagando a continha lá. Né? Eu queria. Eu estou vendo aqui as experiências que a gente conhece desses pequenos empreendedores, vamos dizer assim, né? Com essa onda de pejotização,
Eu acredito que muita gente vai ter muito problema. Sabe, vamos imaginar aqui, eu não vou nem dizer o prestador de serviço, mas o dono de um carrinho na praia. A gente está ali na praia, está observando, o caixa dele é o bolso. Então acabou, sei lá, acabou o queijo, acabou o presunto, ele tira o dinheiro do bolso, vai lá, compra mais 100 gramas. Não tem como controlar isso. E eu não sei, Marcelo, aí você pode esclarecer para a gente, se esses pequenos investidores nesse nível que a gente está falando, aqueles que prestam serviço através de PJ ou o pequeno empreendedor, se ele tem acesso ou se ele pode pagar um auxílio profissional, se ele tem um contador, vamos dizer assim, de maneira mais clara. Porque senão, lá na frente, a bola de neve, o governo funciona, a cobrança funciona. O que eu percebo é que foi vendido que o MEI, né, era uma oficialização, né, e que aí é mais barata, né, digamos assim, que não precisaria de contador, não precisaria de gastos, e não é verdade, né, o MEI, não é verdade. Ele tem algumas obrigações que ele tem que acompanhar, e de novo, ele está no dia a dia lá, fazendo as vendas, e às vezes, muitas vezes não consegue fazer, então o ideal é que ele tivesse uma assessoria contábil. Um outro ponto o MEI, realmente, ele não é obrigado, por exemplo, a fazer contabilização, fluxo de caixa, ele não é obrigado a fazer. Mas a gente recomenda que ele faça. Existem sistemas do Sebrae, o Sebrae fornece de graça. Então, você fazer o teu fluxo de caixa, tentar separar os teus custos e despesas da tua atividade, da pessoa física, da pessoa jurídica, vai ajudar muito, inclusive, no momento em que o seu negócio está expandindo e você vai precisar crescer. Entendeu? Então, a gente recomenda, assim, mesmo não sendo obrigatório, é saudável começar com essas contas separadas. E para quem não está acostumado com esse tipo de coisa, né, Marcelo, o simples também não é tão simples assim, né? Porque se você deixar passar um DARF sem pagar, é uma complicação, meu amigo, que lá na frente vai custar caro. E a gente sabe que o brasileiro não tem essa cultura de trabalhar ali para e passo com o fisco, né? Então, eu acredito que para vocês que estão para você principalmente que é desse ramo de assessoria contábil, deve chegar muito pepino, não? Deve chegar muita coisa que o cara, na hora de ver a conta que tem para pagar, resolve encerrar a empresa. Aí é pior ainda, que sai mais cara a brincadeira, né? Exatamente. Às vezes já apareceu gente, né, no escritório dizendo que abriu a MEI para poder emitir, para poder prestar serviço, emitir nota, e simplesmente não viu mais nada, achou que era só isso mesmo. Não é, né? Tem as obrigações, e aquele negócio, dessa você não consegue fugir. Elas se misturam com a pessoa, no caso da MEI, principalmente, ela se mistura com a pessoa física, então ela avança sobre o patrimônio da pessoa física mesmo, e é uma dívida que fica lá e tem que ser paga, não tem como fugir dela.